Que a graça e a paz do nosso Deus seja com todos. Amém. Um feliz sábado quero desejar a todos vocês. E também aqueles que se encontram em seus lares. Sejam bem-vindos. E que Deus possa iluminar cada coração daqueles que estão assistindo esse culto online. Amém? Amém. E nesta manhã nós devemos agradecer a Deus por mais um sábado que Deus nos concede. Porque Deus é tão maravilhoso para conosco. Deus tem nos concedido a vida e a saúde. Meus irmãos, nesta manhã desse santo sábado, em que cada um de nós nos encontramos meditando na palavra de Deus, com a nossa mente ligada aos céus, uma certa vez, no livro de Lucas capítulo 18, o verso 8, Jesus fez uma pergunta e que devemos refletir nessa pergunta que Jesus fez. Ele, sendo conhecedor de todas as coisas, sendo onipotente, onisciente, onipresente, Emanuel, Deus conosco, Jesus, ele olhou para os últimos dias e ele expressou as seguintes palavras, a qual ele disse: eu vos asseguro, ele vos fará a sua justiça e depressa. No entanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé em alguma parte da terra? Meus irmãos, vivemos em um mundo agitado, onde as pessoas se levantam pela manhã e ficam preocupados pela hora, porque a hora está passando tão rápido, né? O tempo passa tão rápido e as pessoas vão dormir totalmente cansadas devido aos seus afazeres. E nessa correria do dia a dia, a fé de muitos está se acabando. As pessoas estão perdendo a fé em Deus. As suas esperanças, devido à agitação, os problemas, as dificuldades, está aos poucos se apagando. Portanto, Jesus, ele nos assegura que nesse dia, nos últimos dias, o que ocorreria com a fé? Esfriaria. A fé de muitos se esfriaria. Mas não era o tempo em que nós deveríamos ter mais fé. Mas não é o tempo em que nós estamos vivendo em que nós deveríamos mais exercitar nossa fé. Mas por que nós não exercitamos a nossa fé? Irmãos, as coisas vão cada vez mais se acumulando sobre nós. Quando mais o fim está se aproximando, mais as nossas preocupações aumentam cada vez mais. A correria do dia a dia para os nossos negócios, ela nos leva então agora a esquecer-se mais e mais de Deus. E o título desse estudo de hoje, do nossa pregação, em que nós vamos nesse momento meditar a essência e o sentido da fé. No livro de Hebreus, o texto que foi lido, no capítulo 11, o verso 1 e 2, diz a inspiração divina: ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos. A fé é o quê? É a certeza de que haveremos de receber o que esperamos. É a prova daquilo que não podemos ver, porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam um bom testemunho. Se você crê, você tem certeza.
A essência da fé é o quê? Qual que é a essência da fé? É o crer. As pessoas estão desacreditadas. As pessoas estão descrendo de Deus e das promessas de Deus, porque estão sendo sufocadas dia após dia. A incredulidade tomou conta do mundo. E, portanto, o crer é confiar, é acreditar. E nós não podemos perder a nossa fé em Deus. O que Deus tem prometido, Ele há de cumprir. Portanto, meus irmãos, no livro de Hebreus, capítulo 10, o versículo 37 ao 39, nos diz: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Ele é movido pela fé. Se nós perdemos a fé, se nós perdemos aquilo que nós temos como mais precioso, o que será de nós? O que será de nós? Vagamos como zumbis, andamos pelo mundo, na correria do dia a dia, sem rumo. O homem sem fé, ele é sem rumo. O homem sem esperança, ele não é nada. E se retroceder, ou se ele recuar, diz aqui o texto, nele não se compraz a minha alma. Deus não tem prazer na alma desse que recuar. Por que ele recua? É porque a fé se perdeu pelo tempo, devido à correria do dia a dia. A fé se acabou. E diz aqui a palavra de Deus: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. E isso Paulo está falando para quem? Para a igreja de Deus. Quando ele se coloca nós, ele coloca na condição da igreja de Deus. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Então, pode ver, irmãos, podemos ver que a palavra de Deus nos mostra que o justo viverá pela fé. Ele é um homem de esperança, ele crê, ele confia. Porém, meus irmãos, na Bíblia, no livro de Hebreus, nós podemos ver vários exemplos. Hebreus é apenas um resumo daqueles que viveram sobre a face da terra, que viveram pela fé, que acreditaram naquilo que ouviram. E portanto, meus irmãos, no livro de Jó, nos mostra a experiência de Jó, da vida que aquele homem viveu em obediência a Deus. Tanto que nós podemos ver no livro de Jó, poderemos ver que um dia, quando os filhos dos homens, ou seja, os anjos estavam ali reunidos, diz aqui essa Bíblia, a Bíblia King James, que Satanás apareceu diante de Deus, quando os filhos dos homens, aqui disse certo dia os anjos, aqui nessa Bíblia, isto é,
os filhos de Deus, os anjos, vieram apresentar-se perante Deus. E o Senhor disse a Satã, o acusador, diz aqui a Bíblia, aproximou-se também junto com eles. E agora Deus questionou a Satanás. E quando ele questionou a Satanás, então, quando aumentaram as provações de Jó, Satanás disse a ele: porventura não cercaste ele tua casa e tudo que tem? Portanto, meus irmãos, porque Jó era fiel a Deus, a sua fidelidade a Deus estava agora trazendo-lhe a proteção de Deus. E, portanto, Deus permitiu a Satanás, quando foi questionado por Deus, por ele ser leal a Deus, por Jó ser leal a Deus, que trouxe grandes desgraças na sua vida. Mas ele abandonou a Deus? Não abandonou a Deus. Vede só, irmãos, alguns acontecimentos que eu marquei aqui, que na vida de Jó, os parentes abandonaram e ele perdeu os seus amigos. Vamos ler? Que se encontra no livro de Jó, capítulo 19, o verso 14. Vede o que disse Jó, através do testemunho que foi relatado por Moisés. Os meus parentes me abandonaram, e os meus me esqueceram de mim, e os meus esqueceram de mim. Então nós estamos vendo que essa era a vida que Jó passou. Mas será que ainda ele abandonou a Deus? Ele abandonou a Deus? Ele esqueceu-se de Deus? Ele perdeu a sua fé? Irmãos, quantos problemas, às vezes pequenos, vêm diante de nós, e nós então agora olhamos para esses pequenos problemas como grandes dificuldades, e delas deixamos Deus, esquecemos de Deus, e até mesmo pecamos contra Deus e blasfemamos de Deus. Por que Deus me abandonou? Jó poderia ter dito isso, mas Jó não falou. Quando a sua mulher, a sua própria companheira, aquela que estava ao seu lado dia a dia, ela chegou um momento que ela então expressou as seguintes palavras: quando ela então disse a Jó: amaldiçoa o teu Deus e o quê? E morra. Amaldiçoa teu Deus e morra. E aqui nessa Bíblia aqui nos disse: então aproximou-se a esposa de Jó, admoestou-lhe: deixa de ser teimoso em sua lealdade, homem. Deixa de ser teimoso. Isso não vai resolver nada. Amaldiçoa logo a Deus e morre. Aquela que deveria o quê? Que ser a sua leal companheira, que deveria agora trazer palavras animadoras. O que ela disse? Amaldiçoa teu Deus e morra. Que situação, né? Mas será que ainda ele perdeu a sua fé em Deus? Não. Embora aquela mulher dando lugar ao inimigo, o inimigo falando nos lábios daquela mulher que deu lugar ao inimigo, ele continuou firme. No livro ainda
de Jó, no capítulo 19, verso 19, disse: todos os meus amigos, olha só, inclusive os mais chegados, agora me detestam. Aqueles mais íntimos, a quem amo, simplesmente voltaram contra mim. Que situação, né? Os amigos se voltaram contra ele. Ele perdeu os amigos. Enquanto estava com saúde, todos estavam na sua casa, levavam presente, mas quando perdeu tudo, perdeu também os amigos. O 19 e ainda o verso 14 diz ainda, foi o texto que eu li: os meus parentes me abandonaram e esqueceram-se de mim. O verso 20 do mesmo capítulo 19, estou reduzido a pele e ossos. Apenas minha gengiva ainda não está inflamada. Que situação, né? Estava doente. Havia adquirido uma doença na pele que coçava muito. E muitas vezes tinha que pegar um caco de telha e passar no corpo. Aquilo sangrava, estava dos pés à cabeça, perdeu tudo, perdeu os filhos, perdeu seus bens, os amigos abandonaram, a esposa blasfemava contra Deus, ele queria levar ele a blasfemar contra Deus, mas ele não perdeu o quê? A fé. Ele não perdeu a fé porque ele tinha o quê? Uma esperança. E nós vamos ver a esperança que ele tinha. Ele era criticado. Vamos ver Jó capítulo 19, o verso 1 e 2. Disse ele: até quando afligireis a minha alma e me atormentareis com as vossas críticas? Que coisa mais terrível é a crítica. Ele era criticado, zombavam de Jó. Já humilhaste 10 vezes, não vos envergonheis de me maltratar? O que eles faziam com ele? Maltratavam esse pobre homem, mas ele não perdeu o quê? A fé. Quão terrível nós somos, homens sem fé, homens de pouca fé. Replico as palavras de Cristo. Quantas vezes nós somos sem fé? Quantas vezes nós esquecemos a promessa de Deus? Nós esquecemos que a palavra de Deus nos disse, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará, todavia, o meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. Eu faço uma pergunta reflexiva. Será que eu estou entre os justos? Será que eu tenho essa fé? Quantos desanimaram? Quantos abandonaram devido a uma pequena dificuldade? O que tem dito Jesus? Que a fé faz o que mesmo? Remove montanhas. As montanhas são as dificuldades do dia a dia. E muitas vezes nós falamos, eu tenho fé, eu acredito. Mas Satanás também crê que até mesmo que estremece. Esses homens criam, mas eles procuravam viver aquilo que criam. E nos fala a palavra de Deus que Jó estava a pele e osso, apenas a gengiva dele não estava inflamada. Era criticado, era humilhado, era maltratado. Diz aqui que nem os servos lhe respondiam. Vamos ver aqui Jó. Chamo o meu próprio servo e sequer me responde.
e sequer me responde. Vejo-me obrigado a suplicar ajuda. Aquele que era servo, que ele havia comprado, adquirido, muitas vezes ele chamava e o servo lhe fazia de mudo, de surdo e de mudo, não respondia, e fazia de surdo, não ouvia. Que situação difícil, né? Será que a nossa vida é semelhante à vida de Jó? Será que nós estamos vivendo como Jó? Nós que muitas vezes reclamamos, muitas vezes nós desanimamos tão fácil, enfraquecemos tão fácil. Jó, diz ele aqui no capítulo 18, verso 13 a 15. Ora, se o único lar pela qual aguardo é a Sheol, a sepultura, que no grego é Hades, que é chamado de inferno na Bíblia, que é a sepultura, que é o Sheol. Se sendo a minha cama na escuridão, se afirma a corrupção mortal, tu és meu pai. Ele aguardava a sepultura, ele estava sofrendo, mas ele não desistiu de Deus. Ele não desistiu de Deus. E ele disse: sabeis, pois, que foi Deus quem me provou e fez sofrer, envolvendo em suas redes. Olha só. Sabeis que foi Deus que me provou. Ele sabia que Deus estava provando ele. E muitas vezes nós somos provados e questionamos Deus. Por quê? Por quê? Por que que o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo? Como se Deus é aquele que tem que me dar satisfação. Por quê? A interrogação não fica no ar, está a resposta na Bíblia. Todas as coisas que Deus faz é para aqueles que, para o bem daqueles o quê? Que o amam, porque Deus quer te provar. Deus quer te provar para ver se você ama Ele na bonança, também como na tristeza e na dor. Uma certa vez, eu me lembro que eu estava na África, e um estudante, ele morreu naquele dia, em que eu estava ali na África. E de repente, a viúva que estava ali diante daquele corpo, estava indagando a Deus: por que, Senhor? Por que, Senhor? Por que aconteceu isso? E me deram a oportunidade de eu fazer o fúnebre. E eu disse a ela e a todos os ouvintes que estavam ali naquele momento: sabe por que que Deus tirou a vida dele? Permitiu que ele descesse à sepultura? Por amor a ele e você. Ele estava sofrendo e você estava sofrendo junto com ele. Não foi Deus que colocou a doença sobre ele, foi os nossos pecados. Foi os nossos pecados. Deus, ele não coloca doença em ninguém, mas ele permite, assim como permitiu a Jó sofresse. Será que você teria paciência de cuidar dele em todo o tempo da sua vida? Se ele estivesse ali doente na cama ali, você teria paciência com ele? Carregando ele nos braços? Ela enxugou as lágrimas e silenciou e abaixou a cabeça. A Deus você não se questiona. Deus não se questiona. Tudo que Deus faz é para o nosso próprio bem.
E Jó, ele sabia que Deus estava lhe provando a sua fé. E ele sabia que logo, logo ele fecharia os seus olhos, encontraria repouso na sepultura. E ele ainda exercita sua fé em Jó 19, verso 25 a 27. Contudo, eu sei, olha só, meus irmãos, a esperança de Jó era essa, e a esperança nossa também deve ser essa. Contudo, eu sei que meu Redentor vive, e que no fim se levantará para me defender e vindicar ainda que eu esteja no pó do meu túmulo. O que Jó cria? Na sua ressurreição. Ele cria que ele receberia o quê? O galardão. Essa é a verdadeira fé que nós devemos possuir. Cada um demonstrou da sua forma. Cada um daqueles que passaram sobre a terra. Cada um deixou os seus registros. Quem registrou? Os anjos. Está nos livros celestiais. A Bíblia é apenas um resumo do que eles fizeram. Demonstraram a sua fé. Porque mesmo nas dificuldades não perderam a fé. Mesmo nas chamas não foram covardes. Porque Deus não quer covarde. Em meio à perseguição não recuaram. E não renunciaram à sua fé. E ele ainda disse: e depois que todo o meu corpo estiver consumido pela terra, sem carne, então contemplarei a face de Deus. É sem essa carne pecadora, essa carne que carrega sobre si uma lei, a lei do pecado. É essa carne que ele está falando. Ele disse: sem carne, então, contemplarei a face de Deus, e o verei com meus próprios olhos. Eu, pessoalmente, não outra pessoa verá e me dirá como ele é, ou é. Quão intenso é o desejo do meu coração por esse dia. Olha só, mesmo no sofrimento, era o desejo dele. Ele não perdeu o quê? A fé, porque ele tinha uma esperança. Amém? Ele não perdeu, como diz o povo, o estribilho, nos momentos de dificuldades, quando o povo caluniava, quando seus amigos abandonavam, ele não irou. E nós, por coisinha tão pequenininha, nós iramos, perdemos a nossa fé, saímos da linha, falamos coisas que não devem ser faladas. Veja só, por que ele não saiu da linha? Porque ele tinha fé. Essa é a fé verdadeira. Muitas pessoas falam: eu tenho fé, mas na hora da aprovação, o que ele faz? Ele sai fora de si. Muitas pessoas falam que tem fé, mas não suporta o escárnio, não suporta aqueles que o maldizem. Ele quer brigar, sai de si. Portanto, meus irmãos, vede só. Por isso que a palavra de Deus está falando. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele virá e não tardará. Para quem que ele não vai tardar? Para aqueles que o esperam, aqueles que estão aguardando. O meu justo viverá pela fé, em todos os sentidos. É em todos os sentidos. O meu justo viverá pela fé.
em todos os sentidos da vida. Ele preserva a fé. Ele é aquele que tem a paciência. Porque a Bíblia diz que em tudo dai o quê? Graças a Deus. Em tudo dai graças a Deus. Não murmureis. Não perdeis a fé, a esperança em Cristo. A esperança é a última que morre. E nós não podemos perder a esperança. Mesmo nos meios das dificuldades, quando nada vai bem, quando o dia está nublado, quando tudo está escuro diante de nós, a esperança ainda deve estar no nosso coração. Devemos ter paciência, devemos crer. É isso que nos fala a palavra de Deus. Embora esse homem, em pele e osso, no seu sofrimento, perdeu os seus amigos, perdeu aquilo que ele tinha mais precioso, que eram os seus filhos. A sua esposa virou contra ele, maldiçoou a Deus, queria levar ele também a amaldiçoar a Deus. Ficou intacto. Nós falamos muito da paciência de Jó, mas não falamos da fé de Jó. Mas o que levou ele a ter a paciência? A fé. A fé levou ele a ser obediente a Deus. A fé levou ele a ter paciência. Irmãos, o princípio de todas as coisas é a fé. Se nós perdemos a fé, nós perdemos tudo na vida. Todos vocês que nesse momento estão nos assistindo, e todos que se encontram aqui presentes, devemos nos conscientizar quanto que Deus é amoroso conosco, quanto Deus nos ama. Somos tão ingratos, somos tão tardios de coração, como eram os discípulos. Graças ao bom Deus, pela sua misericórdia, que nos últimos dias, Deus vai levar o homem a reconquistar aquilo que perdeu. E o que o homem tem perdido? A fé e o que mesmo? A esperança e o que? E a paciência. Para ele então, está enquadrado no livro de Apocalipse, a qual diz: aqui está a paciência dos santos e o que mesmo? Que guarda os mandamentos e o que? E tem a fé de Jesus. A fé de Jesus. São levados a reconquistar aquilo que haviam perdidos. E infelizmente perderam pelo tempo. O mundo sufocou. E nós temos que lutar para que não venhamos perdê-la totalmente. A fé, aquela fé, a fé verdadeira, aquela fé que remove montanhas. Muitas pessoas falam assim: olha, se você tem fé, ainda que ela seja o tamanho de um grão de mostarda, você diz o monte passa aqui ou colar, mas a fé, será que ela deve ser o resto da vida como um grão de mostarda? Ela nunca vai germinar até virar uma árvore? Ela tem que germinar, a semente tem que crescer, ela tem que virar uma árvore, ela tem que criar frutos, ela nunca pode ser como o tamanho do grão de mostarda. É sinal que você se tornou um pigmeu, ou um anão espiritual. Você não cresceu espiritualmente, você só viveu naquilo que você aprendeu, você não exercitou a sua fé, você não adubou a sua fé, você não jogou água na sua fé para que ela viesse a germinar como a semente. A nossa fé nunca deve ser pequenininha, ela tem que crescer. A princípio sim, quando você passou a conhecer a Jesus, a sua fé então agora, ela era como semente. Mas a partir do momento que você passou a conviver com Cristo, como é que ficou a sua fé?
Ela cresceu, ela tem que crescer. Mas a fé, Jesus disse: eu vos asseguro, e ele vos fará sua justiça, e depressa. No entanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé alguma parte da terra? Meus amados, que Deus nos dê a sua graça, que Deus nos dê a sua paz. E que nesta manhã venhamos refletir na nossa vida. E que viemos então agora fazer uma análise da nossa vida para ver se realmente ela está se enquadrando dentro da palavra de Deus. Se realmente nós estamos vivendo como Deus exige de nós. Para que realmente ver se realmente vamos ter acesso às mansões celestiais. Se um dia vamos morar na eternidade. Se realmente mereceremos a coroa da vida eterna. Porque Paulo poderia ter dito, como ele disse com toda a firmeza, porque Paulo viveu. E se nós somos os filhos de Paulo, nós temos que ter o mesmo caráter que Paulo tinha, que Paulo herdou de seu pai Abraão. A fé, a esperança. E Paulo tinha esperança. Tanto antes de ser a sepultura, ele disse que aguardou o que mesmo? Guardou a fé. Desde agora, o que? A coroa da justiça está guardada não só a mim, mas o quê? Para todos que amarem a sua vinda. Se você, se eu, se nós formos fiéis, estaremos enquadrados nas palavras de Paulo. Amém? Amém? Que Deus nos dê a sua graça, que Deus nos dê a sua paz. Louvado seja